Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o senhor reitor, o senhor vice-reitor, senhor secretário-geral, a senhora Jurema, os membros do Conselho. Eu estou aqui para apresentar o professor Sérgio França Adorno de Abreu, professor de Sociologia, sociólogo, conhecido nacional e internacionalmente para o Conselho do Instituto de Estudos Avançados. Professor Sérgio Adorno é pesquisador 1A do CNPq, é conhecido por seus estudos, sobretudo no campo da violência e dos direitos humanos, é pós-doutor no exterior, na École de Haute Étude en Sciences Sociales, é fundador, junto com o professor Paulo Sérgio Pinheiro, do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Ao mesmo tempo, é coordenador do CEPID sobre democracia, direitos humanos e violência. Professor Sérgio Adorno é figura conhecida da Universidade de São Paulo por sua competência, pelo seu caráter público, pelo seu comportamento ético, por sua responsabilidade pública. Ele é, ao mesmo tempo, um professor e pesquisador notável, ocupou vários cargos na Universidade de São Paulo, desde chefia de departamento, a presidência da Comissão de Pós-Graduação, representando no CNPq a universidade, na CAPES, nos conselhos científicos, é membro de conselhos editoriais fundamentais na área, tanto no Brasil quanto no exterior, foi diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Por isso, e por tudo mais, porque quem convive com o professor Sérgio Adorno o admira, eu recomendo vivamente a sua recondução. Muito obrigada. E se me for permitido, senhor reitor, eu gostaria de saudar a professora Maria Amélia, que é diretora da Faculdade de Enfermagem, uma figura também que só trouxe contribuição para a Universidade de São Paulo. Como ela nos informou hoje, que vai deixar a diretoria em maio, o próximo conselho universitário, que será em junho, creio que ela não poderá estar presente. E eu não queria deixar, de maneira nenhuma, de fazer uma menção a essa professora, que tanto se dedicou à Universidade de São Paulo e se dedica, e uma figura importante e uma figura amiga da instituição. Muito obrigada, professora Maria Amélia, pela convivência, especialmente na Comissão de Assuntos Acadêmicos. Eu pediria a que todos dessem uma salva de palmas à professora Maria Amélia. Muito obrigada. Eu não pretendia voltar em seguida, mas ocorreu que eu fui a primeira a me inscrever no expediente. Eu venho aqui para, na verdade, falar um pouco da minha faculdade, né? Dessa faculdade que tem porte, do ponto de vista de tamanho, de universidade. E queria lembrar a todos que no último ranking, em QS, a Faculdade de Filosofia teve 9 dos seus cursos avaliados
dentre as 48 áreas específicas e dentre as 39 áreas que foram selecionadas, que é línguas modernas, geografia, história, antropologia, política e estudos internacionais, sociologia, filosofia, literatura, língua inglesa e linguística. Queria também dar notícia de 2 eventos importantes da faculdade, que é Summer School, um tradicional, que é da ciência política, do Departamento de Ciência Política, que é coparticipação da IPSA, né, que é a Associação Internacional de Ciência Política, e que já está na sua 10ª edição. É um evento importantíssimo, nós recebemos grandes especialistas mundiais, mas a faculdade já criou, está na sua 2ª edição, o Summer School da Comissão de Cooperação Internacional. E aí, vocês estão vendo que é totalmente patrocinado pela Faculdade de Filosofia, que acolhe o maior número de estudantes do exterior em função de ser aquela que é responsável pelo idioma, né, por ministrar cursos de idioma e de cultura brasileira. Em seguida, queria mostrar a vocês o momento da matrícula dos nossos calouros. E este momento foi muito particular, que é da confirmação da matrícula. Nós recebemos 1.669 ingressantes a cada ano. Com a extensão, a Faculdade de Filosofia tem mais de 16 mil alunos. E este edifício é o edifício tombado da geografia e da história, que vocês perceberam, ele está restaurado. E é claro que ainda há coisas a fazer, e a faculdade está fazendo, mas também tenho que agradecer publicamente ao senhor reitor e à CEF, que irá colaborar com a Faculdade de Filosofia nessas iniciativas de restauração dos seus espaços, que são muitos, né, são muitos metros quadrados, e sobreutilizados, superutilizados, por causa do número de estudantes e do público que frequenta diariamente a faculdade. Então, em seguida, vocês têm um outro momento da matrícula, um momento, pode passar, dos estandes, né, que nós já há 3 anos construímos estandes nos quais os núcleos de pesquisa, os departamentos se apresentam. A imagem seguinte é da colação de grau dos formandos, que tivemos como patrono o professor da ciência política, Fernando Haddad, e como paraninfo, o vice-diretor, professor Paulo Martins. Esse evento foi no auditório da Cooperação Internacional. Como chama mesmo? E o auditório estava lotado. E aí vocês estão vendo os nossos estudantes de beca e parte do auditório. E eu queria chamar a atenção também para o orçamento seguinte, para o quadro seguinte, que é o orçamento da faculdade. A faculdade está despendendo um pouco mais de 30% do seu orçamento com permanência estudantil. E esse orçamento, a parte referente à permanência, cobre, além do acolhimento aos cotistas,
bolsistas que são cotistas recebem os cotistas, além do PLEIA, que é o Programa de Leitura e Escrita Acadêmica, que a faculdade dá 70 monitores, bolsas de iniciação científica, e tem uma outra parte do orçamento, que é da parte internacional, para mandar os nossos estudantes para o exterior. Isso orça em torno de 30% de todo o orçamento da Faculdade de Filosofia. E os bolsistas de iniciação científica são alocados nos centros de pesquisa. E, finalmente, um momento festivo. Nós estamos organizando a celebração dos 85 anos da faculdade, que também são os 85 anos da Universidade de São Paulo. E vocês estão vendo aí o selo, com, na verdade, uma outra representação, né? Estão vendo que a antiga ampulheta da Faculdade de Filosofia, que representa o tempo, né, como sabemos, mas o tempo tem todo um sentido para as nossas áreas. Não é só porque estudamos o tempo, mas porque a nossa ciência é a ciência do tempo. É a ciência marcada pelas injunções do tempo, como toda ciência, só que nós reconhecemos e abrigamos essa própria noção para construir nossos princípios epistemológicos. Então, um símbolo depurado, que ao mesmo tempo mantém a ampulheta, foi concebido pelo professor Dorinha, da ECA, e, ao mesmo tempo que mantém as linhas, enfrenta os desafios desse próprio tempo, que é propor uma nova imagem da Faculdade de Filosofia. Muito obrigada a todos. Obrigado, professora. Vamos comemorar os 85 anos. Boa tarde a todas, todos os conselheiros, magnífico reitor, vice-reitor, toda a mesa. Eu me inscrevi para fazer uma homenagem ao professor José Renato de Campos Araújo, mas antes de fazê-la, queria dizer algumas palavras sobre a notícia transmitida pelo reitor a respeito da CPI, supostamente contra irregularidades nas universidades estaduais paulistas. E vou dizer essas palavras muito breves, porque tenho certeza que o professor José Renato o faria se aqui estivesse, como esteve durante 4 anos. Senhor reitor, Conselho Universitário, Universidade de São Paulo, pode contar absolutamente com a ação decidida da Faculdade de Filosofia em defesa da nossa universidade, das universidades estaduais paulistas, até porque nós estamos convencidos que esse fato extremamente lamentável de ter sido instalada uma CPI a respeito das universidades estaduais paulistas faz parte de um processo generalizado que nós já tínhamos denunciado aqui no ano retrasado, quando da morte do reitor de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, de ataques ao sistema universitário público e gratuito. É disso que se trata. Então, nessa hora, nós estaremos juntos, completamente juntos, na defesa da Universidade de São Paulo. O professor José Renato Campos Araújo, boa parte do Conselho sabe quem é, porque ele permaneceu aqui durante 4 anos como representante dos doutores. E no dia 31 de janeiro, subitamente, aos 50 anos, estava com a família em férias no Rio de Janeiro, se sentiu mal e morreu. Professor José Renato teve uma atuação muito decidida no Conselho. Eu não acompanhei toda a atuação dele, porque não estava no Conselho até 2017, mas eu sei que o professor José Renato, pelo que acompanhei aqui, pelo que soube antes, defendeu posições de maneira firme, mas ao mesmo tempo sempre disposto a ouvir,
a fazer composições quando necessário, em busca do interesse geral da universidade. Eu estive no enterro do professor Renato e os depoimentos dos seus colegas, que eram muitos que estavam ali, assim como dos estudantes, foram emocionantes a respeito da sua capacidade de acolhimento dos estudantes, da sua liderança na EASH, que é a sua unidade. Queria também registrar a nossa solidariedade à EASH pela perda do professor José Renato. É algo reconhecida, me parece, reconhecido de maneira geral em toda a unidade, e eu gostaria que fosse reconhecido aqui também no Conselho Universitário por meio de uma salva de palmas de agradecimento ao professor José Renato.